bastante gente, na verdade, que tá falando aqui de você, que você acerta, que vê as suas previsões, tal. E eu quero entender primeiro, você disse que tá com 27 anos. Como que você entrou nesse mundo aí da espiritualidade? Porque as previsões, ela vem através de alguma coisa, né? Sim, claro. Bom, desde criança eu não me recordo bem, mas diz a minha mãe, por exemplo, que desde criança eu via espíritos, conversava com espíritos, fui crescendo, fui me interessando também pela espiritualidade. Com 10 anos de idade eu estava lendo livrinhos sobre bruxaria, sobre Wicca, sobre gnose também, misturando muita coisa no passar do tempo, sendo bem sincero, mas com 13 anos, isso resumidamente, com 13 anos eu comecei a ler cartas, 14 anos comecei a ler cartas para os outros, para fora, pessoas de fora da família e tudo mais. Com o passar dos anos fui me aperfeiçoando, fazendo cursos disso, cursos daquilo, e até que cheguei, né, nessa idade que estou já a metade da vida jogando cartas, fazendo previsões e tudo mais. Então é algo que fluiu, graças aos céus nunca tive problema com família aceitar, sempre aceitaram muito bem essa parte espiritual minha. Bacana. E estamos aí, isso bem resumidamente. Claro que teve um calvário de você aceitar nisso, sim, de ir contra o que está estabelecido. É esse calvário que a gente quer entrar de cara, saber como é que foi esse calvário. Principalmente ali da mediunidade ali quando você era criança, né, Pedro? Como é que você lidou com isso? Como é que acontecia? Com 3 para 4 anos, né, comecei a ver a mãe da minha bisavó. Eu brincava com ela, tinha falecido muito antes de eu nascer. Eu brincava com ela, tinha um avô também que tinha falecido antes de eu nascer e tudo mais. E com o passar dos anos, eu ainda criança e adolescente, pré-adolescente, eu me lembro disso, que eu falava algumas coisas para as pessoas e todo mundo achava besteira, criança falando bobagem e tudo mais, e as coisas aconteciam, né? As coisas realmente iam se encaminhando para aquele desfecho. Aí fui me interessando, apesar de ter uma família predominantemente católica, tinha outras vertentes ali também. Tinha alguns que são espíritas. A minha mãe e uma prima, umas parentes dela, uma época, seguiam a bruxaria e tudo mais. Depois ela foi para Umbanda. Então, eu sempre tive um contato bem diverso, assim, sempre muito receptivo. Mas com 10 anos, eu comecei a me questionar por que eu tenho que seguir o que todo mundo segue? Por que eu tenho que fazer o que as pessoas falam? Aí eu comecei a me questionar naquela incipiente internet ali nos idos de 2006, 2007, aquela coisa que quase não tinha, o Wikipedia ainda estava caminhando ainda, e todo mundo até fazia o YouTube era recente, né? Todo mundo fazia o que queria na internet de inventar história. Comecei a ler também alguns livros, e aí fui me interessando, primeiro pela gnose, depois da gnose eu comecei a não concordar com algumas coisas que eu lia a respeito. Aí com 11 anos, 12, eu comecei a me embrenhar mais pelo neopaganismo, pela parte ainda da Wicca, druidismo. Aí chegou aí a bruxaria tradicional. Pô, vou te dizer que é muito novo para ter um senso crítico desse tamanho aí. Eu fui vendo o que ressoava em mim, o que eu sentia verdade. O que eu sentia que tinha alguma coisa a ver com o que eu realmente trazia. Eu não sei, acho que não tem uma explicação muito teórica para isso. Realmente foi a vivência que foi me confirmando. Você puxa só o microfone. Em paralelo a essa... Tá melhor agora? Em paralelo a essa situação, na adolescência... fui jogando, mas tive um bom aconselhamento da espiritualidade também. A minha mãe começou a ir para Umbanda, então algumas entidades também deram um empurrãozinho, né? Deram uma forcinha ali, um aconselhamento. Isso aqui é bom, isso aqui não é, vai por esse caminho, vai por esse. As minhas cartas também, as cartas eu comecei a ler sozinho. Inclusive eu tenho até hoje essas... De forma intuitiva ali. De forma intuitiva. Porque eu peguei aqueles livrinhos, aí eu li assim, falei, não, isso aqui não me serve não. Aí comecei a jogar carta, primeiro pra mim, que geralmente o cartomante tem dificuldade para ler pra si mesmo, eu nunca tive. Li pra mim e realmente, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Passava um tempo, opa, aconteceu.
Aí comecei a jogar depois para ela, para minha mãe, depois para as pessoas de fora, foi fluindo. Foi uma coisa muito intuitiva. Foram 2 baralhos que eu tenho até hoje, eu gosto muito deles, que é o Oráculo da Deusa, eu comprei com 13 anos, e o outro que é um Petit Lenormand, uma edição que nem tem mais da Alfabeto, que atrás é quadriculado vermelho com branco. Eu não acho mais para comprar desse. Tá bem velhinho, mas até hoje eu uso. Ainda usei. Hoje eu leio outros tipos de carta, eu falo que eu leio até se tiver um telegrama no chão, assim, uma carta, eu tô lendo no chão, não tem problema, leio vários tipos. Sibila, baralho comum, tarô, oráculos variados. Então, tô aí, gosto muito de carta. Mas tudo para você é na base da intuição. Olha, a maioria sim. Claro que como se você tivesse ali algo para você apoiar a sua leitura, só para o negócio vir na tua cabeça. Vem uma coisa, a resposta vem ali muito claramente. Com o passar dos anos, eu fui fazendo cursos também para me aperfeiçoar na parte teórica, novos métodos e tudo mais. Fiz cursos de alguns sistemas de carta que eu não conhecia até então. Fiz curso de Sibila, que eu gosto também. O que é a Sibila? Ninguém nunca falou de Sibila. A Sibila é um oráculo italiano, que ele lembra o Lenormand, só que ele tem mais cartas e são situações mais cotidianas. Então, por exemplo, tem a carta da empregada, tem a carta do médico, tem a carta do doente, a carta da prisão. São umas leituras mais objetivas. E dependendo do tipo de Sibila, dá até para ver a sorte para jogos, dá para ver números favoráveis. É um oráculo italiano bem bacana. Então, fui fazendo curso. Depois veio a astrologia, a numerologia, que eu gosto muito da numerologia. Apesar de ser astrólogo e numerólogo, eu gosto muito mais da numerologia do que da astrologia. Acho que a astrologia hoje em dia é muito comum. Todo mundo gosta de falar. Eu sempre fui por querer ser o diferente. Porque todo mundo faz, não me apetece muito, não. Fiz cursos de terapias holísticas também, Reiki, Karuna, quase 20 tipos de terapias. E estamos nessa. O canal veio com... Eu fiz o canal Pedro Baldança, se chamava Sabendo Entender, quando eu criei. Foi em 2017. Eu não postava nada. Comecei a postar final de 18, era só um vídeo por semana. Aí depois disso, comecei a postar algumas dicas, assim, coisa de incenso, de cristal. Mas não estava dando muita atração. Veio a pandemia, e aí que veio o grande boom. Que eu mudei o nome do canal, botei o meu nome. Pela numerologia, eu pensei, não, meu nome vai ser melhor do que o Sabendo Entender. Que eu era muito tímido para isso. Para botar a cara lá. E os deuses me ajudaram muito a perder a timidez. Eu fui pedindo, fazendo, claro, rituais para mim também, para poder ter mais, né, desenvoltura e tal. E o canal veio. Comecei a fazer as previsões. As previsões se confirmaram, questões de pandemia, questões de política, de economia e tudo mais. Fui acrescentando outras coisas no canal, o pessoal gostou, estamos aqui. Né? O resumo da ópera toda é esse. Um ponto interessante que você falou aí, Pedro, é a Wicca. Cara, vem muita gente aqui, que hoje é da espiritualidade, que na adolescência a Wicca capturou. É verdade, acho que todo mundo tem sua fase Wicca. Por que a Wicca pega tanto adolescente, cara? Olha, eu acredito que haja uma questão de... cultura popular, talvez hoje em dia, dessas sériezinhas, desses filmezinhos, dessas coisinhas que tem sempre, que a Wicca tá ali mais com mais facilidade, né? E a Wicca tem um marketing, talvez, um pouco melhor do que os outros caminhos relacionados a paganismo, a bruxaria. Até porque bruxaria tradicional não é uma religião exatamente, é uma filosofia de vida. A Wicca já se enquadra numa religião porque ela possui dogmas pré-estabelecidos. Então é mais fácil você encontrar informações sobre uma religião do que sobre um conceito que é a bruxaria, né? A pessoa pode ser bruxa e ter um outro segmento, uma outra religião, enfim. E a Wicca já captura isso. E tem muita questão de glamourização, enfim. Mas eu não desgosto da Wicca, não. Gosto, respeito quem pratica. Só não sigo mais, porque eu acho muito dogmática, talvez. Eu gosto mais uma coisa mais livre. Ô Pedro, qual foi a primeira previsão que de fato você teve? Previsão na vida? Eu não vou lembrar. Não lembro, sendo bem sincero. Não lembro. Então, a primeira que te marcou mais, é que a partir dali você então... A previsão ali que você botou a cara na internet e teve mais evidência ali, a primeira.
a grande, que foi o grande boom, foi justamente sobre pandemia. Que eu falei que íamos ficar muito tempo com a pandemia, mas que ela, depois de algum tempo, de 1 ano e meio, 2 anos, ela se arrefeceria, ficaria mais branda e viraria uma endemia. Eu fiz esse vídeo em março de 2020. Falei exatamente que ia ter fechamento de muita coisa, falei que não era uma coisa passageira, igual muitos diziam, né? Tinha gente que falava que vai passar em 1 mês, já passar em 2 meses, é uma besteira. Muitos até com nome no mercado aí de evidência de 20 anos falando isso. E eu fiz esse vídeo com a maior humildade no mundo, que eu mal sabia ainda fazer previsões pro mundo, fazer previsão pra pessoa na minha mesa de jogo, mal fazia online na época, tive que me adaptar. Eu acho que essas previsões da pandemia marcaram. Depois eu comecei a postar semanalmente coisas sobre pandemia, onde que ia ter mais casos, onde que ia ter menos. Eu fui também nesses primeiros vídeos que eu falei que ia ter vacina naquele mesmo ano. E ainda tinha aqueles programas sensacionalistas na televisão, combate ao coronavírus, não sei o que, aqueles diários assim nas emissoras, que os cientistas ficavam loucos. Não, vai demorar 5 anos, nós todos vamos ficar em casa, não sei o quê. E eu falava, gente, eu vejo para esse ano vai ter. E eu disse onde ia ter. Eu disse que ia ter primeiro no Reino Unido e depois nos Estados Unidos. Aí todo mundo, mas vai ser primeiro na China. Não vai ser primeiro nos Estados Unidos, vai ser primeiro na Rússia. Falei, primeiro Reino Unido e depois os Estados Unidos. Foi nessa ordem. Então, as previsões, eu falo as coisas, tem gente que duvida, mas tá tudo catalogado, é só ver os vídeos antigos do YouTube. Você tem data lá nos vídeos, é só voltar lá e ver. É só ver os vídeos direitinho. Pô, eu lembro que em dezembro de 2019... teve uma matéria no Fantástico que começou a falar do surto lá, que foi cercado aquela cidade lá da China. Qual que era o nome da cidade mesmo? Wuhan. É isso. Wuhan. E aí eu falava, não botava fé que isso aí ia chegar, ia tomar essa proporção toda. E aí quando chegou aqui, começou a fechar as coisas, eu falei, puta, não é possível, cara, que a gente tá vivendo um negócio desse.